Bom, pessoal, ainda no conceito de funções anônimas, a versão 5.4 do PHP introduz o conceito de classures, onde podemos combinar o uso de uma ou mais variáveis à arquitetura de nossas funções ou nos nossos lambdas. O interessante do classures é que ele é um método final, ou seja, ele encerra uma variável ou uma configuração, e pode prevenir, por exemplo, que essa variável ou configuração seja reescrita durante o sistema. No nosso exemplo, a gente vai simular aqui um cálculo de juros com um lambda e ver os problemas que isso pode nos trazer. E aí, então, a gente corrige com o conceito de classures. Assim, a gente vai conseguir entender para que serve e como utilizar. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é criar um juro padrão. A variável banco juros, então, será igual a 10, ok? Vou manipular como string, não como inteiro. Então, a gente passa ele aqui entre aspas simples. Depois disso, a gente tem que criar a nossa função para fazer o cálculo de juros. Eu vou criar, então, a nossa variável lambda, ok? Como falei, a gente vai criar um lambda para fazer essa função. E aí eu passo function, que vai receber os juros, e ainda vai receber aqui o valor para ser calculado. Ele vai retornar a quantidade de juros referente a esse valor. A gente tem aqui que prevenir que o valor seja inserido corretamente, independente de vírgulas ou ponto. Então, a variável valor será igual a str_replace, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Isso aqui vai ser repetido. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É eliminar o ponto da nossa string. Por exemplo, eu tenho R$ 1.500, é 1.500,00. Então, eu vou eliminar esse ponto para que eu receba 1.500,00 apenas, ok? Então, ponto aqui, vírgula, substituo por nada, vírgula novamente na variável valor. Depois disso, pessoal, aquela vírgula 00 a gente vai substituir por ponto. Assim a gente vai ter um número decimal para poder fazer o cálculo. Então, eu vou repetir isso aqui, reescrevendo novamente, e toda a vírgula que existir agora, eu substituo por ponto. Assim a gente vai ter uma string sempre validada corretamente, ok? Aí é o seguinte, eu vou introduzir mais uma lambda aqui dentro para retornar o valor em reais, ou seja, formatar o nosso valor. Então, variável format será igual a function, abre e fecha parênteses, olha só que interessante que é a utilização dos nossos lambdas, né, pessoal? E aí aqui eu vou receber também a variável valor já convertida para a gente poder utilizar. Essa nossa segunda lambda simplesmente vai fazer o quê? Return, vou passar aqui o rs, né, o R cifrão, espaço ponto, number, underline format, abre e fecha parênteses e finaliza a instrução. Aqui eu recebo o quê? Primeiramente a variável valor. Eu quero duas casas, depois da segunda casa ele vai introduzir uma vírgula, ok? E lá na primeira casa a gente vai introduzir o ponto, então a gente retorna o valor convertido. Ponto e vírgula para finalizar aqui, aqui também recebe ponto e vírgula. E agora, pessoal, já formatado, a gente tem que retornar o valor do primeiro lambda para poder consultar e visualizar o valor que foi marcado, correto? Então, return novamente, vou passar a variável format, que é o que a gente tem aqui, ok? Abro e fecho parênteses para poder passar o valor lá para dentro e retornar o que eu quero. Só que esse format já vai converter o nosso valor e retornar os juros, ok? Então é o seguinte, abro e fecho parênteses, variável valor dividida por 100, para poder fazer aí o cálculo, vezes a variável juros. Então é isso aqui que ela vai receber, ok? Que ela vai retornar para a gente. Feito isso, a gente já tem a função para fazer o cálculo de juros. Vamos iniciar um primeiro cálculo aqui, utilizando o banco juros, tá? Para passar os juros para dentro da função, e aí a gente vai ver os retornos. Primeira coisa, então, a minha variável juros será igual à variável banco juros. Então, a gente consegue utilizar os mesmos juros aqui. E para retornar é bem simples. Echo, variável lambda, eu passo aqui, primeiramente, os juros, que vai ser a variável juros mesmo, que a gente já definiu, e passo o valor que eu quero calcular. Eu vou pegar aqui, ó, 1.500,00. R$ 1.500, ok? Ponto e vírgula para finalizar, F5 para atualizar, os juros de 1.500 é 150. Certinho. Mas não é esse o intuito da nossa aula, né, pessoal? Não é calcular juros, e sim conhecer o conceito de lambda. Então eu vou fazer o seguinte, aqui no final eu vou concatenar com uma quebra de linha para identar nosso código, e logo abaixo eu vou simular um looping, como se eu estivesse obtendo a variável juros para exibir dentro de um bloco HTML de forma formatada. Então, variável juros será igual a variável lambda, e eu vou calcular agora os juros de R$ 100. Então, variável juros novamente, vírgula, e vou passar aqui simplesmente o 100, ok? E agora, echo, variável juros, ponto para concatenar, com a nossa quebra de linha novamente, identando aí o nosso exemplo.
F5 para atualizar está aí. Os juros de R$100 é R$10. Agora vamos novamente calcular aqui os juros de 1.500 para ver o que acontece. Ctrl C, Ctrl V, F5 para atualizar, está aqui o nosso erro. Por que isso aconteceu, pessoal? A gente redefiniu a variável juros para utilizar dentro de um bloco, e aí o nosso parâmetro de configuração foi perdido. E aí que entra o conceito da closure, ou encerramento em sua tradução. Podemos aplicar ao nosso lambda esse encerramento e dizer que a variável de entrada não será reescrita, ou que a gente vai utilizar outra variável para fazer o cálculo. Então, simplesmente eu venho aqui na minha primeira lambda, após a passagem dos parâmetros, eu vou passar o use, abro e fecho parênteses, variável banco juros. Eu estou introduzindo essa variável com esse valor aqui para dentro. Não importa se eu reescrever ela abaixo, tá, pessoal? Ela vai utilizar o parâmetro de configuração que está acima da nossa lambda. Nesse caso, eu poderia simplesmente remover os juros daqui e fazer o cálculo diretamente pelo banco juros, ou ainda dar uma incrementada a mais. Caso eu queira aumentar o juro, eu posso, diminuir não. Para isso, a gente vai criar uma validação dos juros aqui em cima do return. Então, a variável juros será igual, abro, fecho parênteses e vou criar aqui a minha condição ternária. A primeira coisa que eu vou validar é que o meu valor de juros seja um valor inteiro. Então, int val, abro, fecho parênteses e passo a variável juros novamente. E ainda, para que eu utilize a variável juros, ela vai ter que ser maior que a variável banco juros. Então, eu vou passar aqui um EE, variável juros for maior que a variável banco juros, que já está introduzida aqui pelo use e não vai ser reescrita, tá, pessoal? Esse aqui é o nosso closure. Caso as duas validações sejam corretas, eu vou utilizar realmente a variável juros. Caso contrário, eu vou utilizar banco juros, que está sendo introduzida aqui, para que a gente consiga fazer essa validação, tá? Nesse caso aqui está validado, pessoal. F5 para atualizar, 150. Então, o que ele fez? Ele utilizou a banco juros, já que a minha variável juros não tem o valor correto para ser calculado. E agora eu posso fazer várias execuções. Por exemplo, vou pegar aqui, Ctrl C, vou passar 3 execuções diferentes, tá? A primeira, eu vou passar aqui o cálculo como HI, o que vai retornar um erro, obviamente. No segundo, eu vou simplesmente passar o valor de 20, tá? E no terceiro aqui eu vou passar o valor de 5. O que vai acontecer? A primeira vai retornar 10%, a segunda tem que retornar 20%, obviamente, porque é maior que os juros do banco, e a gente fez essa validação, e a terceira vai ter que receber os 10% novamente, porque o banco dá o mínimo de 10% na banco juros, ok? F5 para atualizar, então, está lá, 10% certo, 300 retornou os 20%, e aqui a gente passou os 5%, ele retornou os 150 igual. Então esse é o conceito de closures, pessoal, é você poder passar um parâmetro de configuração para dentro de um lambda ou de uma função e fazer com que ela não possa ser reescrita. Por mais que eu pegue a banco juros aqui em cima e passe aqui, ó, pessoal, banco juros, por exemplo, 100% ou bota 50%, a nossa função ela não vai utilizar esse banco juros para fazer o cálculo. F5 para atualizar, ó, nada acontece. A única forma que eu tenho de alterar os juros é passar para dentro da função. E nesse caso, o mais seguro seria o quê? Eu passar apenas o valor para dentro do lambda e remover aqui a entrada de juros, utilizando apenas o use para pegar os juros padrões, tá? Obviamente que nesse caso a gente não poderia mais aumentar o juro e utilizaria apenas uma configuração padrão, mas é bem útil, por exemplo, para gestão de artigos ou para gestão de usuários, onde o ID não pode ser alterado durante uma configuração ou atualização. Bom, pessoal, mais um conceito visto. A documentação do Closure está junto com a documentação do Lambda em funções anônimas, tá? Mas de qualquer forma eu vou deixar comentado abaixo da aula novamente.